Hoje coube a mim essa responsabilidade para a gente conversar um pouquinho. Romanos, é a continuidade das nossas meditações que, com o tempo, temos ouvido aqui através do nosso pastor e outros irmãos. Hoje a continuidade desse texto está em Romanos 7 a 13. A luta contra o pecado. Romanos 7 a 13. Vamos ler o texto, irmãos, antes. Continuidade. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobices. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Já oramos por esse momento. Peço ao Senhor que use o teu servo aqui como um instrumento da sabedoria, graça e unção do teu Espírito Santo, para que aquilo que for meditado alcance os corações da tua igreja, ao saírem daqui, possam sair mais e mais edificados. Amém. Meus queridos, o problema maior de toda a humanidade, sempre foi essa palavrinha, pecado. Pecado. Mas o problema se agrava quando cada um não sabe o que é pecado. Sabe o que é pecado. E não sabendo o que é pecado, automaticamente, não vai reconhecer que ele é pecador. E essa é uma dificuldade que não vem de agora, não vem da igreja primitiva, mas ela começou desde o Éden. Aí vem o que vem acontecendo, irmãos. Até nós hoje, aqui pela graça de Deus, salvos e libertos pela graça de Deus. O que vem acontecendo é que, enquanto Deus não se mostrou ainda que havia uma providência a ser tomada por Ele mesmo a respeito do pecado, o homem foi agravando a sua situação, a sua vivência, certo? A sua vivência vai agravando cada vez mais e mais, em afundar-se cada vez mais no pecado e afastando-se cada vez mais de Deus. Mas o que é pecado? O que é pecado? Eu sei que tem muita gente que dá uma gaguejada para responder essa pergunta, dá uma definição aí de que é pecado. Mas a melhor maneira que eu entendo, que nós entendemos, do que é pecado, é você entender, em primeiro lugar, que o pecado tem uma origem, o pecado tem um tronco, vamos dizer assim, um centro, e desse centro começa a sair os ramos, as ramificações a partir desse centro, que se chama pecado. Imagine um tronco ali, certo? Um tronco assim. Esse aqui é o pecado. Tá? Então, quando você vai procurar o que Paulo fala em Romanos 6:23, ele vai dizer assim, porque o salário, 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que creem. Mas veja só, quando ele fala o salário do
pecado. Ele não usa plural. Então, se você pergunta para qualquer irmão ou qualquer pessoa aí de fora o que é pecado dentro de um contexto cristão, muitos, ou a maioria, vão responder assim: pecado é adulterar, pecado é roubar, pecado é falar mal dos outros, pecado é cobiçar, pecado é isso, pecado é aquilo. Então, se for aumentando, se você imaginar um tronco de uma árvore, do tronco que é o pecado que Paulo fala, sai todas as ramificações da maldade humana. Sai tudo dali. Né? Então, mas o que é o pecado, então? Como é que você define de uma maneira mais clara? Né? Então, anotei para mim não fugir aqui o que eu já tinha imaginado. O pecado é o homem no seu egocentrismo, sendo dono de si mesmo, orgulhoso, arrogante, e com isso, ele enxergando tudo isso nele mesmo, ele tem uma conclusão assim: olha, ele acha que não precisa de Deus para dirigir a sua vida. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Certo? E todo homem está mergulhado nesse contexto. Todo homem está mergulhado nesse contexto. Quando você for observar o andamento das gerações, dentro desse contexto de estar mergulhado no pecado, porque o pecado fez isso. Quando ele aconteceu, primeira coisa que aconteceu, um afastamento de Deus. O que significa afastamento de Deus? Significa perda de comunhão com o próprio Deus. Perdeu a comunhão. Aí aparece a primeira necessidade: reconciliação. Esse é o primeiro caso. Mas como reconciliar? Depois, daqui a pouco a gente conversa melhor. Segundo caso, a expulsão da presença de Deus. A expulsão. O pecado te corta a comunhão com Deus e te joga para longe de Deus. Nesse jogar para longe de Deus, espiritualmente você fica morto, sem vida e na escuridão, sem enxergar uma luz onde você possa se esforçar e retornar para Deus. Com o teu próprio esforço, você nunca vai conseguir. O homem nunca conseguiu. E a partir desse momento, só houve um caminhar para cada vez no aprofundar na vida de pecado e no distanciamento entre o homem e Deus. Certo? Então vamos tecer aqui algumas considerações. Tá? No começo, na época que houve o pecado, depois vieram as gerações, a geração de Sete e a geração de Caim. Através de Sete, alguém, através da tradição, provavelmente, né, tinha informação que havia um Deus. A raiz de Sete. Quando chegou Enos, então está escrito lá que naquele instante começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí já começa uma luz no final do túnel para alcance da misericórdia de Deus. Era de se esperar. Mas através de uma gravidade social, vamos dizer assim, essas duas gerações se misturaram, tá certo? Que uma era da linhagem de Caim e outra da linhagem de Sete. A linhagem de Sete é chamada de linhagem piedosa porque foi através deles que se começou a invocar o nome do Senhor. Mas na linhagem de Caim,
com relação a Deus, não se fala nada. Mas eles estavam vivendo dentro de um mesmo espaço, de um mesmo contexto, e houve uma mistura. Houve uma mistura. É por isso que o povo de Deus não vive de mistura. O povo de Deus é específico, separado. Mas o que aconteceu lá, qual foi a consequência? O pecado dominou. O pecado dominou. O pecado dominou. A depravação total da região daquele povo dominou. E só dois se manifestaram ali, duas correntes. Corrente não, duas pessoas. Uma delas até já falamos aqui. Um deles, dentro dessa geração, foi Enoque. Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele só, porque o resto estava tudo nas trevas. E mais para frente ainda sobrou Noé e sua família, só. E o resto não teve jeito. Deus reduziu a acabar com todos, toda a geração, todo aquele povo. Ok, mas é muito tempo. Mas por quê? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Tá certo? Então a coisa veio caminhando, né? Essa foi a situação do homem antes do dilúvio, que foi a depravação total, e indiferença quanto ao pecado. Deus achou por bem a terminar com a raça humana. Agora veja só, irmãos, peço bem atenção. Isso aí estava só debaixo do olhar de Deus. Porque dentro desse caminho, os homens sentiram a falta da presença da glória de Deus, mas nunca encontraram, porque ali precisava de salvação e de reconciliação. E vamos parar por aqui e analisar o que todos já sabemos. Ninguém, com seu próprio esforço, conseguiria voltar-se para Deus. Ninguém. Essa providência teria que ser tomada somente pelo próprio Deus. Você foi embora, mas eu te amo e eu quero você de volta. Mas dentro do programa dele, do processo que ele criou. Então nós estamos assim. O que aconteceu logo após o dilúvio? Após o dilúvio, Deus prometeu que não mais destruiria a humanidade pelas águas do dilúvio, mas buscou um outro procedimento em busca da reconciliação da raça humana. A primeira parte, até o dilúvio, sem problema, chegou no nível tal que teve que destruir. Agora, aí na segunda parte, vamos verificar, meus queridos, lendo aqui um texto aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 21b, versículo 22 também. Aí veja só, parte B. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse assim mesmo, não, a parte B. Embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, presta bem atenção, embora o coração humano, o coração dos seres humanos, seja inclinado para o mal desde a juventude. Inclinação para o mal, desde a juventude. Aí Deus falando, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então, presta bem, Deus pega e fala assim, não vai acontecer mais desse jeito. Qual é a providência? Então, ele está revelando que ele já tinha no seu programa, no seu projeto de salvação para o homem, ele já tinha como fazer. E foi aí, então, que nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, o que acontece aí? Nas gerações depois de Noé, partindo da linha de Sem,
partindo dali, chegou a uma geração de onde nasceu Abraão. Através de Abraão, Deus o chama e cria uma nação. Cria uma nação. No programa de Deus para restaurar o homem do pecado, estava incluído essa nação através de 12 tribos dos 12 filhos de Jacó. Certo? E a providência da salvação viria através da linhagem de Judá. Linhagem de Judá. Nós sabemos que o pecado, ele tomou os seus ramos por anos e por anos. Ainda temos aqui alguma consideração a fazer, muito interessante sobre essa questão. É o seguinte, irmão. Deus chama Abraão, faz-lhe promessas e cria um povo especial para si. Agora, quando este povo estava em formação, no início, ainda com poucas almas, então, com 70 almas, povo derivado de Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos que formaram Israel, que formou Israel. 12 tribos que formaram. 70 pessoas, 70 e alguma coisa, desceram para o Egito por promessa de Deus para Abraão: eis que esse povo ficará 400 ou 430 anos no Egito e serão perseguidos e ficaram... Agora faz uma pausa, queridos irmãos. Quando Israel desce para o Egito, lá com 72 pessoas, porque eles desceram com duas... Olha, 70 almas vão ao Egito, vivem lá 430 anos, ficam lá por 4 gerações, conforme o Senhor falou, e liberados depois de 430 anos por Moisés, deixam o Egito contando, conforme está em 12:38 do Êxodo, 630.500 pessoas. E em Números, no capítulo 1, 45, 46, mais uma mistura de povos, conforme Êxodo, capítulo 12 e 48. Então aqui nós temos uma mistura de povos que quando saíram do Egito, veio todo o povo de Israel junto, todos. E aqueles que habitavam também junto com o Egito, eles aproveitaram a ocasião, se juntaram com os israelitas e tomaram o rumo da libertação. E aqui nós temos esses números que é da mistura e números do povo de Israel misturado, e não conta os que não eram israelitas, E mais para frente, Números vai falar do número daqueles que serviam acima de 20 anos para formarem um exército, Então, vamos embora, mas vamos parar um pouquinho aqui agora. Vamos parar um pouquinho assim, irmãos. Quando eles chegaram a 72 almas, chegaram no Egito, receberam com aquela pompa, escolheram terra, foram tudo para um determinado lugar, ficaram lá, foram se desenvolvendo, e dentro da questão de Deus, nesses primeiros que chegaram, certo? Se você perguntasse, quem é o vosso Deus? Se algum egípcio falava, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. Mas eles ficaram lá 430 anos. Tá? Então, esse povo, com exceção de alguns, usar isso, não temos muita definição, mas com exceção de alguns, todos eles, a maioria, com exceção de alguns, como a família de Moisés, por exemplo, outros, conservaram o princípio do Deus Criador. Como foi Moisés, por exemplo, com a sua família. Mas o restante mergulhou numa convivência de idolatria, de maus costumes, de maus procedimentos, de tudo ruim. 400 anos. Mudou costumes, mudou, as gerações foram mudando, foram adaptando-se aos costumes do Egito. A idolatria, principalmente, foi o que mais cravou
na circulação, né? Circulação espiritual deles. Então, quando eles saem, irmãos, o que acontece? Sai um povo que pouco sabia de Deus. Quase nada sabia de Deus. Quase nada sabia de Deus. E aí é que entra a questão, daqui para frente, que entra a questão da lei. Esse povo não tinha lei. Esse povo, para tudo, era normal. Porque vieram de uma cultura idólatra, de uma cultura sem Deus. Aí Deus planeja, eu preciso dar a este povo uma constituição. Uma constituição. Para que eles saibam o que é viver em sociedade, civilmente, moralmente, bons princípios, boa direção, mas com base na minha orientação, para eles serem dignos depois de formar um país, viver num país com suas leis, suas regras, seus procedimentos e religiosamente falando, um povo temente a Deus, cuja adoração era sempre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Essa Constituição que estou falando, esse nome, se chamou lei. Então, a lei para eles. Até chegar no Sinai, quando a lei foi dada, então eu pediria para o irmão colocar aqui para nós de novo. Pode pôr o texto todo de novo, irmão Lucas. Coloca o texto original de novo, por favor, 7 versículo 7 só, tá? 7 versículo 7, que fica melhor para os irmãos entenderem o que a gente está procurando passar para vocês. Passou aqui? Que diremos então? A lei é pecado? Isso foi um problema. A lei é pecado? De onde vem essa lei? Que de maneira nenhuma, todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Tá? Já está dizendo que a lei não é pecado. Na realidade, eu não saberia que é cobiça se a lei não me tivesse disso. Não cobiça, não cobiçarás ou não cobiça. Né? Mas, na verdade, então você vai observar que a lei já começou. Foi a lei que mostrou para eles o que é pecado. Porque antes era tudo normal. Fazia bom, fazia ruim e tal, né? Mas precisou que alguém falasse para você, isso é pecado, hein? Isso é pecado, hein? Aí quando eu falava, mas o que é pecado? Né? Então eu lembro de uma... Nós tivemos aqui uns 5 anos atrás, minha esposa era viva ainda, um PG, aí eu estava aguardando os irmãos, olhando pela janela lá de cima, estava na hora dos irmãos chegarem, então eu fui olhando, falei, quem chegava foi poder descer e abrir, né? Encostou um carro ali em frente e tinha uma placa ali, lá de lá, no outro prédio. Aí eu percebi que estacionou um carro, demorou um pouquinho, fiquei olhando. De vez em quando eu conto isso lá, porque eu achei muito interessante, né? Aí o irmão, aí a pessoa levantou, saiu, foi olhar, olhou a placa. Desce, entrou no carro, saiu, foi estacionar em outro lugar. Isso é lei. Em princípio, isso daí é lei. Se não tivesse placa, ele deixaria o carro lá. Mas por causa da placa, aqui é lei, ele tirou o carro de lá, porque ela falou, você não pode pôr o carro aqui. Se você colocar, tem consequência. Qual a consequência? Aí vem a multa, vem lá outras coisas. Isso aí é um exemplo. Né? Então, queridos, se vocês quiserem confirmar alguma coisa dessa questão dos 430 anos, nós temos visto em Atos, em Êxodo 12:40, Tá? Depois, o período dos israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Temos Atos 7:6, quando Estevão estava
Deus lhe falou dessa forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estranha, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Nesse caso, né? Gálatas 3,17. Gálatas 3,17 também tem mais uma. Agora eu te digo, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalida a promessa. Aí, irmãos, 430 anos. Então, a questão da lei, conforme eu falei para vocês, é uma constituição divina, divina para formação de um povo. O povo de Israel foi formado dentro de uma orientação, de um estatuto, de regras, o que pode e o que não pode. Certo? Agora, vamos caminhando. Aí, quando Israel chega no Egito, sai do Egito, convive numa peregrinação, recebe a lei de Deus, aquela lei de Deus, ela ficou sendo a regra de fé e prática do povo de Israel. Mas ela se penetrou tanto na vida deles que mais tarde, a gente vai perceber o quanto o povo judeu estava arraigado na lei. O quanto ele estava arraigado. Arraigado de tal forma que é só eles que eram o povo de Deus. É só eles que tinham uma lei. É só eles que tinham uma constituição. Que Deus só estava com ele porque eles tinham a lei. Tá certo? E qualquer que chegasse para viver com eles tinha que obedecer à lei. Tá certo? Então, a partir daqui, irmãos, tá certo? Na verdade, toda a lei foram 613 mandamentos. 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. A partir daqui, tem-se o início de todo o processo que marcou todo o povo israelita através de uma vida. É aqui que começa. Aqui que começa. Na vida, na tradição, na vida, no costume de Israel. A partir daqui, tem-se o início de todo o processo que marcou todo o povo israelita através da vida, de uma vida ritualística e de obras baseada no que pode e que não pode, que se tornou uma tradição e futuramente uma cultura para todo o Israel, né? Tudo isso era, agora veja bem, isso que é o princípio. Tudo isso que aconteceu, dessa lei, da formação, que entrou na vida deles, tá certo, irmãos? Tudo isso era Deus procurando fazer o povo entender o que é pecado. Era Deus procurando, através da lei, procurando fazer o povo entender o que é pecado. Certo? Mas a gente vai perceber isso, que era que Deus queria, mas a prática do judaísmo de se tornar um povo sectarista, que era só ele que tinha Deus, né? Entendeu? Criou, mais tarde, somente para os judeus, criou-se, então, uma exigência que só era de Deus quem guardava a lei. E não entendiam realmente o que era pecado. Vamos ver agora umas coisas, já mais para frente, né? Sobre a questão dos judeus na época de Cristo. Tá? Os judeus na época de Cristo. Aqui, quando chega, irmãos, a época do Novo Testamento, nós vamos observar no ministério do Senhor Jesus, praticamente no final do ministério do Senhor Jesus, né, o ide do Senhor Jesus, né, o ide do Senhor Jesus, né, ele orientou a ir pregar o evangelho para o mundo, mas ele teve uma sequência de andamento para buscar os povos. Né? E ele falou assim, primeiramente dirigido
olha aqui. O ídolo de Jesus, primeiramente dirigido à grande comissão, obedeceu a seguinte sequência: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Certo? Foi o que Jesus falou na questão do evangelismo para o mundo. Né? Aí, quem estava ali para receber essa instrução foram os 12 apóstolos, não que é a grande comissão. Né? Mas por onde começou? Os 3 países ligados ao judaísmo. Primeiro judeu, Judeia. Depois Jerusalém, depois Judeia e depois Samaria. Entre Jerusalém e Judeia já estava dentro do contexto 100% judaico. Tá certo? Aí Samaria já saía um pouquinho, mas ainda tinha alguma coisa de israelita ali. Dentro de Jerusalém e Judeia, 100% judaico. Mas havia um problema entre o judeu e o samaritano. O judeu não se dava com o samaritano de jeito nenhum, porque Samaria era um povo que se formou através de uma mescla de outros povos. Quando os israelitas se misturaram com outros povos, não conservaram a sua identidade inicial de Israel, né, dos 10 mandamentos, de todo o povo de Israel, né, não conservaram, e na época de Cristo não tinha os israelitas, existia os judeus que conservaram a sua linhagem, e tinha os que passaram esse outro povo, ficou chamado de samaritano. E o judeu não gostava dessa gente. Está escrito lá na palavra, né? E os judeus não se comunicavam com o samaritano. A única referência que eu vejo, que eu consegui enxergar nessa questão de Samaria, foi quando Jesus encontrou a mulher samaritana, né? Uma samaritana, e ali ele evangelizou uma samaritana. E a gente acredita que Samaria começou a ser evangelizada pelo próprio Jesus, né? Quando ele falou, vai, chama o teu marido, e ele começa a contar tudo. Depois ela descobriu que ele era o Messias. Aí ele foi lá, ela anunciou, olha, o Messias aí, falou tudo da minha vida, né? E quando ela falava assim, o nosso pai Jacó furou esse poço, e vocês não sei o quê, né? Certo? Vocês estão pensando, tá achando que esse poço é dos judeus também? Ele falou, mas o nosso pai Jacó que formou esse poço para nós, né? Aí foi quando Jesus falou assim, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoração não vão beber água daqui, vai beber da água viva, da água que eu dou. Veja que você é o Cristo. Sim, eu sou o Cristo. Aí foi ela que foi pregada primeiramente. Mas Jesus, então, quando ele chega na ordem dos irmãos lá para pregar, Jerusalém, Judeia e Samaria, estava incluído. Então, agora, qual era a regra de fé do samaritano? O Velho Testamento. Eles seguiam o Velho Testamento. Ele tinha um povo que seguia assim, adorava, temia o Senhor, mas só o Pentateuco, não o Velho Testamento todo, o Pentateuco somente, os 5 livros do Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Agora, mas veja só, isso, e agora, e os confins da terra? Faltou. O evangelho lá dos confins da terra começou com a chegada, principalmente do apóstolo Paulo, que veio da igreja de Antioquia, né, que o enviou ele para ser o apóstolo dos gentios. Mas dentro do contexto judaico, o Senhor tinha mandado Pedro, que era muito ferrenho nessa questão da lei, ir para Cornélio. Né? Cornélio era um centurião romano, que teve lá umas visões, tal, mas ele era gentil. Aí o Senhor falou, vai para lá falar com Cornélio. Aí ele tinha tido aquele sonho de tudo que não presta no sonho, olha que judeu não come, né? Toda árvore imunda, ave imunda, aquelas coisas todas. Aí o radicalismo judaico que estava em Pedro falou assim, mas Senhor, eu nunca comi coisa imunda, coisa suja assim, nunca pus na minha boca. Aí Deus falou assim, olha, não chame de imundo aquilo que Deus purificou.
Deus já estava falando que os gentios seriam atingidos. E Cornélio foi o primeiro, né? Mas na formação da igreja, então a igreja ficou composta assim, ó. Mas a formação da igreja total ficou salvação pelas obras da lei, né? Ficou assim. A formação da igreja ficou composta de todos os que creem, judeus, samaritanos e gentios, tá? O problema é, só que depois, no começo, começou a ter problema. É aqui que vai entrar mais o nosso versículo aqui. Aqui que vai entrar mais. Começou a ter problema. Qual é o problema que começou a ter? Os judeus, na sua rigidez legalista, não aceitava a união com os gentios que não tinham lei. Vamos dizer assim, né? Aí, como eles se reuniam junto, aí os judeus começaram a pegar no pé dos gentios, porque não circuncidava, não guardava a lei, tá certo? Mas como que fica assim, adorando a Deus com a gente aqui? Eles têm que fazer. Então, vamos ler alguma coisa. Lê aí. Atos 10, 28, 11, 2 e 3. Atos 10, 28 e capítulo 11, 2 e 3. Atos 10, 28, depois capítulo 11, 2 e 3. Mas alguns homens desceram da Judeia a Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume de ensino de Moisés, não poderão ser salvos. Olha lá, os judeus circuncidados. Vejamos agora, queridos, 11, 2 e 3. 11, 2 e 3. Bom, tudo bem. 11, 2 e 3 não pôs. Então põe lá, pode deixar aí o que pôs antes, o Gálatas 2, 11 e 12, então. Pode colocar. Gálatas, vamos ver esse texto, que é muito importante também. Aqui foi um grande problema. Quando, porém, Cefas, né? Não era nem esse ainda. Não era nem esse. É Gálatas. Não, está certo, irmão, desculpe. Está certo, sim, o primeiro versículo. O que eu quis dizer é Atos 15, 1, 2. Realmente eu tinha pulado que a minha... Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não podereis salvos. Problema: gentil, convivência junto, gentil e judeu. Mas vejam só, esse foi um problema tão grave que até alguns... vamos citar especificamente mais Pedro. Teve problema dessa adaptação. Porque veja o caso de Cornélio. Agora veja aqui, ó. Vamos ler Atos, capítulo 10, 28. 10, 28. Ele lhes disse, depois que eles teve a reunião lá, né, durante a reunião que ele estava lá, Pedro já estava na casa de Cornélio, ele pegou e falou assim, olha só o argumento dele, ó. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro e imundo. Aqui está entrando a igreja, a igreja no sentido de geral, junto com os chamados gentílicos, que nós também somos, né? Vê para nós aí, possível, 11, 2, 3, irmão. 11, 2, 3. 11, 2. Assim, veja só, é aqui o que eu quero dizer, que Pedro estava tão enrolado nessa questão, ele não foi muito fácil para ele se desprender dessa prática judaica, não. Apesar do apóstolo que era. Veja que está escrito assim, olha, que Paulo fala dele em Atos 11, 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo, né, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles, quando ele veio lá de Cornélio. Os outros lá também, ó, pegaram no pé dele, né? Agora veja só, Gálatas capítulo 2, 11 e 12. Esse aqui é mais grave. Gálatas 2, 11 e 12.
né? Aí Paulo é que está falando aqui, ó. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, e eu me opus a ele cara a cara por essa atitude condenável. Né? Versículo 3. Versículo 3. Gálatas 2, 11 e 12, quero dizer. Pois, aqui continuando, viu? Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era o presidente da igreja judaica de Jerusalém. Tá? E lá saía todo o comando, toda a orientação para missões, né, pelo mundo todo. Aí, ó, antes que chegaram alguns da parte de Tiago, lá estavam já misturados os gentios ali. Então, ele, Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, Pedro, afastou-se e separou-se dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Olha o problema, como era grave essa situação. Né? Agora vejam só, se o irmão puder me colocar de novo aí, o 7:13 aí, para nós. 10 minutos, pastor? 10 minutinhos mais? Veja só. Então eu escrevi aqui que a adaptação, dessa adaptação judeu-gentil, somente pela graça de Deus, foi difícil até para alguns apóstolos. Eu coloquei aqui. Né? Agora, vamos ver então, enxergar o texto propriamente dito. Aqui que está a questão. Esta questão, quando Paulo está fazendo, é devido ao problema que ele encontrou nessa mescla de judeu e gentil, que não estava, mais judeu, que não estavam entendendo o que é a lei. Certo? Então você vai ver aí que ele está escrito assim, que pela lei veio o conhecimento do pecado. Tá? Mas o que é isso? E eu quero mostrar isso de uma forma mais minuciosa para os irmãos. Tá? Quando ele fala assim, olha, deixa aqui ver, diz assim, essa questão aqui, por meio do mandamento, mostrasse que é pecado é extremamente mal. Tá certo? Mas antes, quando ele fala ali, mostrasse o que é bom se torna. Então ele faz uma pergunta. Então, ele está falando da lei, porque ele está explicando que a lei não é má. No final vocês vão falar, a lei é justa e boa. Por quê? Porque eles pensavam que a lei era má. Então eles falam assim, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Vamos ver uma coisa interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês sobre essa questão do pecado ser mau e o pecado e o mandamento ser bom. Vejamos vou andar um pouquinho mais, porque eu sabia que ia demorar, que ia coisas importantes que eu quero passar. Mas qual foi o primeiro pecado? Cobiça. Ele cita cobiça aí. Lá no começo nós lemos ali. Se o mandamento não falasse, a lei me falasse, né, para não cobiçar, eu continuaria cobiçando. Né? Foi ela que mostrou. Ela mostra que você erra. Ela mostra que você é pecador. Certo? Eu tenho que entender isso. E Paulo também, a carta de Romanos é uma carta difícil. Por quê? Porque o próprio Paulo teve que ter um jeito muito especial para mostrar essa questão do pecado, que ninguém estava entendendo. Até eu aqui comecei a patinar aqui em cima desse texto. Né? Aí, então vejam só. Vamos lá, ver aqui, olha. Eu vou ensinar esse verso aqui. O Lucas, não precisa, deixa que eu vou ler aqui, viu, Lucas? Não precisa pôr aqui, não. Se quiser pôr, pode. Gênesis, capítulos 3, 6 e 7, né? Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, né? Era atraente aos olhos, e além disso, desejava para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também, e os olhos abriram e perceberam que estavam nus. Né? Agora, presta bem atenção o seguinte, presta bem atenção, quando Deus fala, veja aí uma coisa interessante.
Veja alguma coisa interessante. Abra aí Gênesis 2, 16, 17. 2, 16, 17. Vê o que está escrito aí. 2, 16, 17 de Gênesis. Posso ler aqui. O Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do... presta bem atenção. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus falando. Certo? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, dela certamente morrerás. Espera bem. Aqui está a primeira lei, antes do Sinai. Antes do Sinai. Essa é a primeira lei, é o primeiro mandamento. Mas não coma. Primeiro mandamento. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, morrerás. Consequência. Tem consequência. Aí, presta bem atenção. Quando chega a questão do pecado, mas quando Eva chegou nessa questão do pecado, o que aconteceu? Você sabe que o pecado começou a falar com ela. Quem é o pecado? O diabo. Diabo falou para ela. É assim que Deus disse, aquela coisa, não comerás, veio aquela história. Né? Então, veja só, aí ele falou assim, mas você não vai morrer. Certo? Você não vai morrer. Deus tinha falado que ia morrer, mas você não vai morrer. Tá? Aí, então o que acontece? Sabe por que você não vai morrer? Porque Deus sabe que no dia que você pegar esse fruto, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Vai ter conhecimento do bem e vai ter conhecimento do mal. Tá certo? Como Deus é meia verdade. Ter conhecimento do mal, ele acertou, certo? Mas o não morrerás, ele errou. Então você vê que a palavra do diabo não é uma palavra direta, não é uma palavra pura, mas é uma miscelânea, tá certo? De tudo que não presta. É uma miscelânea para jogar o homem nos braços dele. Então está dizendo que Eva pegou e comeu. Mas ela já estava sob o mandamento, não come. Eles pegaram e comeram, não come. Tá certo? Então logo o que aconteceu, vocês veem que da primeira consequência foi que eles enxergaram que estavam nus. Tá certo? Enxergaram que estavam nus. Ok? Já começaram a discernir entre uma coisa e outra. Tanto é que tomaram providência para eles. Eles tomaram providência. Com as próprias mãos. Certo? Providências próprias, providências humanas, certo? Mas não era o que Deus queria, porque a providência de Deus, a providência tinha que ser providência que vinha de Deus, que quando a gente faz uma conexão com o Novo Testamento, a providência veio de Cristo no Calvário com sangue derramado. Essa foi a providência que chegou. Mas agora você veja só, né? Então o que aconteceu esse é um detalhe importante. Naquela hora, irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Certo? Viram que estava nu. Depois, Paulo fala assim, tem um versículo aí no começo, uma parte, não vamos voltar mais por causa do tempo. Fala assim, olha, aí eu conheci a lei e eu morri. Sabia não cobiçar. Aí eu morri. Ele quis dizer, eu vi que eu estava morto. Porque a lei falou para mim que eu estava morto. Mas em que sentido? Vamos ver. Quando Adão e Eva comeram do fruto, o que aconteceu? Se eu não tinha falado, certamente morrerás, só cuidaram de cobrir as suas vergonhas, suas roupas, né? As suas roupas. Eles não morreram. Continuaram vivos. Realmente o diabo estava certo, hein? Realmente o diabo estava certo. Certamente não morrerás. Eles comeram o fruto e não morreram.
Aí você lê na história, diz que Adão morreu com 930 anos, mas morreu. Onde está a morte aqui então? A morte é espiritual. Você vai ler lá em Gênesis, que Deus fala assim, olha, expulsou-os do jardim. Expulsou-os do jardim. E além de expulsá-los, cercou com anjos, com espada flamejante ao redor do Éden, para que eles não retornassem por si mesmos, nunca mais morreriam na condição de pecador. Aí o que acontece, irmãos? Tá certo? A partir dessa expulsão do jardim, aqui se concretizou a separação eterna de Deus, em outras palavras, a segunda morte, a morte espiritual. 930 anos, ele morreu depois, Adão, fisicamente. E depois, com a expulsão do jardim, o mundo passou a ser mortal. Tá certo? Então, queridos, é realmente a essência desse texto, né? Eu não fiquei muito direto nele, mas quis fazer todo esse contorno para explicar melhor essa questão do pecado. Assim, aí quando ele fala assim, olha, aí quando fala assim, quando vem a lei, quando Eva transgride, né, o pecado falou para ela. A lei, a bondade da lei está nisso. Ó. Deus falou antes do pecado para eles. Antes do pecado. Não comerás. Antes do pecado. Então aqui que a lei é boa. Avisou. Deus avisou. Deus avisou. Tá certo? Quando chega, então Paulo fala assim, então Paulo usa o termo cobiçarás, né? Quando ele fala que a lei, se não dissesse não cobiçarás, eu não sabia que era cobiçar. Tá certo? Ela nasceu exatamente no Éden, porque ela não sabia que era pecado ainda. Ela não sabia que era pecado ainda. Né? Aí, quando ela desobedeceu, imediatamente ela percebeu, ela pensou assim, o pecado é isso. O pecado é isso. É eu desobedecer a lei que Deus tinha me dado. Isso é pecado. Agora, eu sei que eu sou um homem morto. A partir de agora, eu sou um homem morto. Certo? Então, irmãos, essa história é bonita demais. Essa história é bonita demais porque quando você traça uma linha de todos os acontecimentos do programa de Deus para a salvação do homem, não tem jeito, você vai chegar na providência divina para o pecado. Hoje você sabe o que é pecado. Né? Você sabe que é pecado. E você sabe que esse conhecimento veio porque você recebeu uma instrução de uma lei de Deus, o que é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que, fala assim, espero que, mas eu creio que Deus falou no coração de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Continue sempre intercedendo por mim e por todos nós, uns pelos outros, porque nós somos rebanho do Senhor, certo? E vamos caminhando assim, aprendendo um pouco mais. Isso aqui é mais um estudo bíblico, não é uma pregação, né? Mas é um estudo bíblico. Eu gosto mais dessa área aqui, né? E Deus tem, não é que eu gosto, é que realmente eu gosto do estudo. Cada um tem um dom, o dom dos Espíritos esses dias aqui, né? Nós terminamos aqui 4 semanas falando sobre o dom do Espírito. Então o dom, né, que o pastor acentuou com força aqui, ele está espalhado na igreja. Quando está espalhado, ele quer dizer, nem todos têm o mesmo dom, cada um tem o seu. E mas eu entendo que esse é mais o meu dom de anunciar a palavra, tá ok? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Né?